Por exemplo, quais os estudos que o senhor traz sobre autos de resistência no Rio de Janeiro que o senhor comprova a sua tese? Porque a minha tese é por conta de quem fez estudos sobre autos de resistência. Deputado, em 30 segundos, só para... 30 segundos. Só tem uma forma do senhor fazer isso. É o senhor colocar uma farda e entrar dentro de uma comunidade. Quando se fala em punição exemplar, eu acho que não tem punição exemplar maior do que a morte. Alguém discorda disso? Matar alguém, né? Não tem segunda chance. E aí a polícia do Rio de Janeiro, e eu quero dizer que concordo, viu, Gonzaga? Concordo com o meu tenente preferido, não, o Paulo não é tenente, é general. Mas aí dizer o Gonzaga que eu também acho que o Rio de Janeiro não pode ser parâmetro, mas também não pode ser esquecido. Mas ela tem toda a razão. Dizer o seguinte, em 2006, nós tivemos 290 autos de resistência, pessoas mortas pela polícia. E eu não vou entrar aqui no questionamento se foram autos de resistência, se não foram, tem inúmeros textos sobre isso, levantamentos, há uma fragilidade na corregedoria, o capitão Augusto concorda comigo. Em 2016, esse número cresceu para 538, aumentou 85%. Em 2018, foi para 1.532. Então, nós saímos em 2006 com 290 autos de resistência para 2018 com 1.532. A gente aumentou muito a nossa capacidade de punir, matando. Não estou aqui entrando em polêmica qual o perfil, se foi execução sumária, se não foi, que é um debate fundamental, mas não estou entrando nisso. Nós matamos muito mais. Isso reduziu a criminalidade em quê? No Rio de Janeiro. Qual foi a eficácia desta punição exemplar, em conteste? Nenhuma. Peguem o crescimento da população carcerária. E eu queria dedicar minhas duas perguntas em cima disso, né? E aí tem um número assustador. Eu sou de Niterói, né? Em Niterói, e eu sou da periferia de Niterói, em bairro chamado Fonseca. Em Niterói, 44% dos homicídios da cidade foram cometidos pela polícia. 44%. Em boa parte no lugar onde eu nasci e fui criado até os 40 anos. Então, eu não estou falando de algo distante, não, viu, delegado? Estou falando de algo muito próximo, que eu conheço bem. Sobre a questão carcerária, apenas 4% das saídas temporárias, apenas 4% dos detentos não regressam, não retornam. Apenas 4%. Dados oficiais. Porque é uma medida que trata a saída temporária como uma grande ameaça se os dados reais, concretos, indicam o contrário, né? Como é que vocês olham para isso e o que vocês propõem sobre isso diante do que o projeto traz? Eu, como policial militar, sargento da Polícia Militar do Rio, discordo muito do que foi falado, sobretudo na questão acadêmica. A questão acadêmica, me perdoem os acadêmicos aqui, se distancia muito da prática. Acho que o doutor vai entender bem o que eu estou dizendo. Então, o que você escreve, e eu sou pós-graduado pela UF em Segurança Pública, então eu sei bem o que eu estou dizendo. Eu fui lá pesquisar isso. Por exemplo, nós tivemos um número maior de bandidos mortos pela polícia em 2018. Coincidência ou não, isso reduziu o número de habitantes mortos no Brasil, de pessoas mortas no Brasil, considerando todo mundo. A grande questão é a seguinte, se protege o marginal, se fala muito no encarceramento e se cita os Estados Unidos. Os Estados Unidos prende muito, sim. O bandido lá não faz o que faz aqui. Se o bandido atentar contra a vida do policial lá, ele é reprimido à altura. E aqui, se o policial der mais de 2 tiros, independente da postura do camarada, às vezes você com uma 380 dá 4 disparos no camarada e o camarada não cai. O camarada aqui, no Rio de Janeiro, ele usa fuzil. Então vamos reprimir o fuzil, pô. No Rio de Janeiro você não tem o produto do crime lá, não é o recurso, não é o dinheiro. O produto do crime lá é o desafio ao Estado. Lá nós temos terrorismo disfarçado de tráfico de drogas, disfarçado de roubo. O que nós temos lá no Rio de Janeiro é um ataque frontal. O cara reconhece o policial, ele extermina, ele tortura, ele mata, ele prende o policial, como aconteceu em Nova Iguaçu, num cavalo, e corre com o policial que ele nunca viu na vida dele. Me diz que isso é obtenção de lucro através do crime, que isso é vítima da sociedade. Não é, gente. Não é. Então, a parte acadêmica
tem que ser considerada? Sim, mas ela precisa se aproximar da realidade, ela precisa desfazer o viés ideológico. Quando você fala para um bandido que ele é vítima da sociedade, isso justifica ele dar-lhe um tiro na sua cara porque você não deu o teu telefone para ele. Agora, vamos corrigir. Ele é um produto de uma má gestão pública. Ele é um resultado de uma má gestão pública. Mas nada tira dele a escolha que ele fez. Ele escolheu ser marginal, ele escolheu ir para a rua, ele escolheu roubar, ele escolheu matar. Isso é escolha dele. À medida que a gente deturpa isso e que a gente joga isso como verdade absoluta para eles, a gente tem o que tem hoje. O bandido se acha na razão e está aí matando as pessoas, e não há um índice de quantos morrem, por exemplo, nos roubos. Os roubos são violentos. Por que são violentos? Porque eles matam. Porque o interesse deles maior é em matar, é em causar o terror. Então, a gente precisa chegar a um denominador comum. O que tem aí, no que tange ao serviço da polícia, é apenas uma não liberdade ao juiz, ou uma liberdade mediada, para que ele possa, em casos como esse que eu citei, de 4 disparos de 380 no meliante, que o juiz possa considerar e você não encarcerar o bom policial, aquele que agiu legitimamente. Não é o mal policial é bandido. Agora, o bom precisa ser reconhecido para a sociedade para cumprir a função dele, que é defender a todos nós, inclusive os senhores, quando saírem para suas casas. Senão a gente não tem mais liberdade. Muito obrigado. Apenas uma opinião que o senhor exposou aqui. Grande parcela dos autos de resistência estão concentrados num grupo pequeno de policiais bandidos. Então, são estudos. O Globo publicou ano passado... Não, estou dizendo o seguinte, uma reportagem do Globo não contestada pela PM do Rio mostrou que grande parte dos autos de resistência, policiais têm 40 autos de resistência, 50 autos de resistência. Portanto, o que eu quero debater não são apenas nossas opiniões, são dados científicos, né? Eu quero dizer que a universidade sempre nos traz dados científicos. E se trouxer aqui o Robson, se trouxer aquele general que fez o programa, que foi do Coronel Ibis também. Coronel Ibis. Comandou bem. O outro coronel, o Ramos. Tem o Biratã. Etc. São posições, entendeu? Porque, na minha opinião, nós temos hoje uma contaminação no Brasil ideológica, do achismo, né? Eu queria discutir dados. Sim, por exemplo, quais os estudos que o senhor traz sobre autos de resistência no Rio de Janeiro, que o senhor comprova a sua tese? Porque a minha tese é por conta de quem fez estudos sobre autos de resistência. Deputado, em 30 segundos, só para... 30 segundos. Só tem uma forma do senhor fazer isso. É o senhor colocar uma farda e entrar dentro de uma comunidade. Por quê? Existe o serviço de patamo. Estou discutindo, vou falar com o senhor agora. Eu entrar na comunidade. Existe um serviço de patamo, que é feito por mais ou menos 10 policiais por cada batalhão. Sempre serão esses 10 policiais que estarão em confronto, porque compete a eles a incursão nas comunidades. Isso é que não falam para ti, quando falam que um policial tem tantos autos de resistência. São serviços específicos. Nós temos serviço assistencialista, que é a ARP. Eu gostaria de agradecer ao senhor pelas contribuições, agradecer também ao deputado Paulo. É engraçado como muda o tempo, porque naquela época a gente não tinha tantos policiais, nós não tínhamos tantos militares, nós não tínhamos tantas pessoas que defendessem a justiça como nós temos hoje aqui na Câmara. Pessoas como o capitão Augusto foram reeleitas, eu estou aqui, Kim Kataguiri está aqui, né, tantos coronéis, generais, e isso só denota o Marcelo Freixo, que ataca as milícias, prende quem tem que ser preso. Você ficou com ciúme? Infelizmente, estou dividindo a Câmara com você, né? Mas aquele dia a gente teve um debate também, porque eu chamei o senhor de bolivariano, o senhor ficou chateadinho. Aí eu reafirmo hoje, que eu continuo achando o senhor bolivariano. Defino depois, para não perder meu tempo aqui. Então, ouvi que o policial é o inimigo da comunidade, e eu fico pensando, se o debate aqui for ideológico, e a grande maioria das pessoas usaram muita ideologia transformada em argumentos de autoridade, e não em autoridades na argumentação, como disse você, e aí eu gostaria talvez que você explicasse um pouquinho mais o que é autoridade na argumentação, porque eu acho que algumas pessoas aqui não entendem. Também vi todos os advogados, defensores, um está aqui como advogado, diz que é professor, o outro está como professor, mas diz que é advogado. Então, nós temos 4 advogados, um policial que faz investigação,
um coronel, e não temos nenhum procurador, não temos nenhum juiz, não temos nenhum policial militar ostensivo. Ou seja, a gente ouviu aqui nessa sessão só as pessoas que ficam ao lado e têm a função de defender os criminosos. Onde é que fica a população nisso? E aí, vocês me desculpem, mas eu estou usando meu tempo para tentar defender a população. Porque a população, vendo o que está acontecendo aqui hoje, deve estar se sentindo completamente descriminalizada, completamente enfurecida por ver que, por mais que nos colocaram aqui, por mais que elegeram um presidente, como foi dito, que segue uma questão de segurança pública, a Câmara continua não levando em consideração a casa do povo, continua não levando em consideração o que o povo quer. Por que será que a nossa casa está cheia de militares, policiais, pessoas que defendem do movimento contra a corrupção? Porque o povo não aguenta mais. E quando me dizem que esse projeto do Sérgio Moro é uma tragédia, eu digo que tragédia acho que estou vivendo eu aqui. Estou pensando o que eu vou tomar para poder melhorar aqui. A China tem pena de morte para pequenas quantidades de droga. Pena de morte. Corrupção, pena de morte. Não morre ninguém assassinado na China. Não tem tráfico de drogas, ninguém usa droga. Por quê? Porque lá a punição é pena de morte. Eu concordo com a pena de morte? Não, defensora, eu não concordo com a pena de morte. Mas eu também não concordo que os números que a senhora avaliou, no caso de 1.500 para 92, ou quase 1.600 para 92, seja um número real. Eu acho que a gente tem que somar esses 92 com 6.600. Então, são 6.700 pessoas mortas por criminosos, essas pessoas de bem, mães, pais, trabalhadores, versus quase 600. Eu tenho certeza de uma coisa, esses 1.600 não roubam e não matam mais ninguém. Eu defendo a morte deles? Não. Não defendo, fico extremamente infeliz com isso. Mas eu acho que o partido que mais defendia os negros favelados de comunidade não fizeram absolutamente nada para que esse quadro mudasse nos 13 anos que eles ficaram no poder. E é isso que está magoando o povo brasileiro, é isso que está revoltando o povo brasileiro. Porque eles tiveram a oportunidade de colocar as cotas, de colocar uma série de coisas para mudar toda essa geração e ter uma educação melhor que desse uma possibilidade, uma oportunidade de trabalho, de melhorar na sua vida. Então, é isso que eu não consigo entender.